Olá! Na continuidade desse episódio, damos sequência às reflexões sobre o antagonismo na obra do autor, conforme destacado na primeira parte. Continuamos nesse episódio terceiro, falando da dicotomia que existe, falso dilema, na opinião de Dewey, entre teorias baseadas no estudante e teorias baseadas no currículo. Ainda trabalhando com o livro organizado por Anísio Teixeira, intitulado Vida e Educação. E a criança e o programa escolar, que é o texto em si que trabalhamos, consta nas páginas 40, entre as páginas 49 e 82. Terminamos a primeira parte deste episódio discutindo diferença entre o conhecimento do ponto de vista psicológico e do ponto de vista lógico. Então, essa ilustração mostra para a gente, essa imagem mostra para a gente uma sala de aula, de minha experiência na educação básica, em que era uma sala de estudos sociais, onde as disciplinas de História e Geografia eram ministradas de maneira concomitante. E aqui nós vemos um ambiente de trabalho que está sendo povoado, né, está sendo completo por uma série de informações e dados que fazem parte da nossa experiência cotidiana, tanto do docente quanto dos discentes, e que vão ali compondo esse ambiente de discussão, esse ambiente de construção que a gente realiza nessa instituição. É importante observar que alguns desses elementos eles têm uma forma já sistematizada, como, por exemplo, o mapa que aparecem ou imagens que são produzidas com base em figuras geométricas. Então, esses conhecimentos sistematizados, eles se relacionam diretamente também com charges, com desenhos que são produzidos espontaneamente pelos estudantes ou por qualquer outro tipo de dado ou informação que eles tenham acesso e que façam sentido dentro das discussões que a gente empreende no dia a dia de trabalho. Traduzido isso nos termos de Dewey, na página 59 do texto, nós temos que as verdades e os fatos que constituem a experiência atual da criança e os fatos e verdades que compõem as matérias de estudo são, portanto, os termos inicial e final de uma só realidade. Opor um a outro é contrapor o impulso para crescer ao resultado final do crescimento. Ou seja, as teorias que apenas têm olhar para um ou outro polo do dilema, elas estão deixando de relacionar o impulso de crescer ao resultado final do crescimento. Então, eles não estão fazendo jus, né, à relação produtiva dentro da educação entre as necessidades que o indivíduo tem de ampliar a sua capacidade de ação, de ampliar a sua compreensão sobre a realidade, em relação ao conhecimento já sistematizado pela sociedade, né? Nós temos que lembrar que existem correntes do pensamento pedagógico que defendem a existência da chamada história social do conceito, ou seja, os conceitos, as equações, as explicações sobre determinados fenômenos, elas se desenvolveram ao longo do tempo e é possível de simular esse desenvolvimento ao longo do tempo no desenvolvimento ontológico do indivíduo, no desenvolvimento próprio de cada indivíduo. Então, as conquistas, as descobertas científicas, elas podem ser reproduzidas, podem ser moduladas para a experiência de um indivíduo, né, de cada indivíduo. Dewey, então, também trilha um pouco o caminho pedagógico por essa seara. Nessa outra imagem, nós vemos uma estudante que procura, ao longo de uma tabela, quais são aqueles conteúdos que ela quer
realizar avaliações. Então, os conceitos são apresentados de uma forma que simula um pouco essa experiência psicológica que o sujeito tem com aquilo que ele está conhecendo pela primeira vez. Então, os conceitos não são necessariamente apresentados de forma linear, nem são apresentados a toda a turma ao mesmo tempo. Então, grupos pequenos de estudantes se revezam sobre determinadas tarefas, sobre determinados desafios, e esses conceitos são experimentados e depois são sistematizados com a ajuda do professor, compondo, então, um quadro muito geral, muito universal de todos os conhecimentos que estão sendo trabalhados na escola naquele dado momento. Então, estudantes que estejam em contato com esses conteúdos sistematizados, que são identificados nessas pequenas anotações, eles podem fazer escolhas para que eles componham depois o currículo sistematizado que eles vão ter que apresentar ao final da sua experiência escolar. Então, Dewey descreve dessa forma, né, esses desafios. O que chamamos ciência ou matérias de estudo não são mais do que esses produtos da experiência organizados de modo que possam ser utilizados no futuro. Ou seja, a experiência que a civilização acumulou e que se traduz nos conceitos, nos conteúdos, ela não tem tanta uma importância pelo conceito em si, mas sim pelo processo que a civilização desenvolveu para chegar a esse conceito. Então, quando a criança ou o estudante, no nosso caso discente, toma contato com esse conceito, com esse conteúdo, o que ele deve recuperar é toda essa experiência acumulada pela civilização, e não necessariamente o dado oficial que é apresentado naquela matéria escolar. Seguindo, Dewey descreve: o erro fundamental das teorias antagônicas que expusemos é a suposição de que não pode haver escolha. Ou deixamos o discente entregue à própria atividade espontânea, ou lhe temos que ditar a direção por compressão externa. Veja que nessa imagem nós temos uma experiência didática que foi conduzida com os alunos da educação infantil, na qual tem sido explorado o conteúdo de a vida marinha, a vida no mar. Então, vejam que é importante a criação de um enredo, a criação de um contexto para que esse conhecimento seja apresentado. Há necessidade de mobilização anímica, de mobilização volitiva dos estudantes para que eles se engajem, para que eles se debrucem sobre o material e se sintam instigados a avançar, né? Então, o que Dewey deixa bastante claro é que não é possível dar o conteúdo de uma forma transmissiva, né? E, por outro lado, também não é possível que, por conta própria, de maneira espontânea, o discente possa realizar esse avanço, essa conquista. Então, é uma relação que Dewey sempre explora como essencial para que o processo educativo seja produtivo e efetivo. Por fim, trazemos uma citação que apresenta para a gente qual seria o papel desse conhecimento na experiência didática do professor. O valor dos conhecimentos sistematizados está na possibilidade que dá ao educador de determinar o ambiente e dirigir indiretamente a atividade mental do discente. O principal mérito e valor do programa e das matérias é para o professor e não para o aluno. Com base nessa discussão, esperamos que tenham surgido reflexões e apontamentos que vocês possam contribuir conosco para ampliarmos esse diálogo. Até o próximo episódio.